Estamos de volta com Manhã da Piedade. E você tem algum pedido de oração à nossa mãezinha? Então manda pra gente que no final do programa nós vamos colocar todas as intenções, agradecimentos na nossa ermida e vamos rezar juntos. Gente, chegou a hora do quadro Horizontes Humanos. Você sabe o que significa a palavra liberdade? Em um sentido mais geral, é a condição daquele que é livre, é a capacidade de agir por si próprio, é autodeterminação, independência e autonomia. Mas será que somos verdadeiramente livres? Quem vai responder a esta pergunta e outras é o nosso parceiro tão querido, o psicanalista René Dentes. Bom dia, René. Bem-vindo ao Manhã da Piedade mais uma vez. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos, queridos e queridas telespectadores. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Ah, é um prazer mesmo, viu, Renê? Muita alegria ter você conosco. Renê, sobre essa tal liberdade, nós somos verdadeiramente livres? Então, Moninha, eu vejo, nós somos com algumas restrições, né? Alguns filósofos falaram tanto sobre esse tema, dizendo o seguinte: é possível ser livre? Alguns diziam assim: olha, só temos a liberdade na nossa existência, não tem como fugir da liberdade, porque nós decidimos a todo momento. Só que as nossas decisões, elas vêm sempre com algumas consequências, ou seja, nós somos responsáveis pela nossa decisão. Então, nós somos livres, mas tem algumas ressalvas nessa história, que nós vamos ver aí ao longo desse quadro. É verdade, essas ressalvas. Quais são esses fatores que podem aprisionar as sociedades? Então, eu vejo que a gente nunca pode deixar de lado, ainda mais aqui num ambiente, né, na nossa querida TV Horizonte, um ambiente católico, o horizonte teológico, né? Se a gente pensar no horizonte teológico, de fato, existe a ideia de que nós ficamos aprisionados pelo pecado, né? Pelo pecado original. Mas, como dizia Santo Agostinho, nós temos também a graça, e a graça, ela nos purifica. Então, Santo Agostinho ele dividia esse conceito de liberdade em dois. Ele dizia do livre-arbítrio e da liberdade. Nós temos livre-arbítrio? Sim, nós podemos decidir. Mas nós podemos decidir dentro do bem ou dentro do mal. Então, nós só vamos ser livres verdadeiramente, para Santo Agostinho, se estivermos agindo segundo a graça, dentro do bem. Então, aí sim a gente alcança essa noção, essa dimensão da liberdade, para além do livre-arbítrio. Então, teologicamente, a gente pode sim ser livre se estiver em consonância com os desígnios de Deus, com a graça, né? Com o dom. Agora, nós também podemos ser aprisionados. Falando em termos de sociedade, nós vemos hoje que as pessoas elas se aprisionam por vários motivos. Se aprisionam em redes sociais, se aprisionam em afetações dessas redes, né? Se Uhum. aprisionam em questões propriamente inconscientes. Então, nós temos vários aprisionamentos, né? Uhum. Antes de eu falar da tecnologia, isso que quando você fala do livre-arbítrio e de eu estar no ambiente da graça de Deus, eu posso então pensar como o apóstolo Paulo fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Exatamente, exatamente. Quer dizer, existe a possibilidade sempre de agir do ser humano. Ele pode agir, aí está a dimensão do livre-arbítrio. Mas ele pode agir bem e agir mal. E se ele agir dentro do bem, aí sim ele estará livre. Não Uhum. é uma ação que vai aprisioná-lo. É esse o ponto principal que a gente não pode esquecer. Renê, outro dia eu vi aquelas tarjazinhas de jornal e que tinha um desenho na charge, é, a prisão do celular ligado na tomada e o cidadão preso ali naquela coleira, né, como se fosse uma coleirinha. Essa relação da tecnologia e da liberdade é uma relação conturbada e complicada, porque o que eu sinto, né, Renê, e me corrija se eu estiver errado, a humanidade perdeu a mão.
Assim, então a gente perde a mão dentro de casa, na educação, porque tá todo mundo em rede social, e é isso mesmo. É, exato. Eu vejo, Moninha, que as pessoas elas não percebem muitas vezes esses aprisionamentos, eles são sutis, né? Veja, cada vez mais as pessoas estão tendo afetações parecidas. Eu falo isso como psicanalista pela experiência clínica, né? Eu vejo que os adolescentes, por exemplo, cada vez mais eles pensam e sentem as mesmas coisas. Eles estão muitas vezes deprimidos, por quê? Porque eles estão no mundo virtual. E o mundo virtual apenas, ele não é suficiente. É preciso que a gente tenha também a dimensão do real, né? Dos afetos reais com a família, né? Com os amigos. Não dá para substituir por amigos virtuais apenas. Muitos adolescentes, crianças, estão aí com 100, 150 amigos virtuais, mas que não são amigos. Por que se busca isso? Porque é mais fácil, né? O amigo virtual é aquele que entende a pessoa, entre aspas, né? Aquele que não contradiz, né? Então, tudo é mais fácil no ambiente virtual, mas não é melhor. E aprisiona muito, né? A gente esquece o real. A realidade, o concreto, o corporal, aquilo que é do convívio, não pode ser substituído de fato, né? É verdade. E aí, Renê, essa coisa do mundo virtual, que é o dente que junta mais sujeira é o que está mais junto, né? Quando a convivência que nos ensina a nos gastar uns com os outros e aprender com as nossas mazelas e com a do outro também. Qual é a consequência da gente não ter essa vida junto com se gastando mesmo? Eu vejo, Aninha, que por exemplo, quando a gente fala de adolescentes e até de crianças, o que acontece é que nós estamos criando gerações sem lidar bem, que não sabem lidar bem com frustrações. Porque quando a gente está, por exemplo, eu comparo muito os jogos, né? Os jogos de tabuleiro, jogos de convívio, muitas vezes você tinha claramente um ganha e perde. Alguns Uhum. ganhavam, outros perdiam. Então, você tinha noção de que você devia saber ganhar, mas saber perder. Agora, nos jogos virtuais, você tem uma lógica mais de acumulação. Então, não é necessariamente uma perda. Você tem alguns que chegam a um nível e outros chegam a outro nível. Então, muitas vezes, você não tem essa noção clara de frustração, de perda, de ter que lidar com isso, né? Isso é fundamental para o ser humano. Saber que a vida não é fácil, que existem vitórias e derrotas, né? E quando a gente está na derrota, a gente não pode simplesmente ignorá-la, né? Tem que considerá-la e buscar melhorar, né? De forma equilibrada. Então, isso que eu vejo. É, Nós estamos tendo esse problema, sim, nas nossas sociedades, de que as pessoas não estão sabendo muito lidar com frustrações, né? Nós temos que ter O noção velho de bom fato. jogo de tabuleiro, né, Renê? Volte 15 casa, volta lá para sua casinha. Exatamente, é muito frustrante, né? O Ludo, né? O Ludo era assim, você estava quase ganhando, você tinha que voltar lá nisso. Eu jogo ludo com meus filhos até hoje. Quando já está Ah, chegando no final, tem que voltar lá para sua casa. É que duro. bacana. E aí, É isso mesmo. ô Renê, essa frustração, e isso também começa a gerar um medo nos meninos, medo de arriscar, medo de tomar a decisão errada, medo de se arrepender e seguir a liberdade. Como que trabalhar essa coisa desse medo com eles? Exatamente, porque dizia um filósofo francês do século XX, dizia assim, nós somos condenados à liberdade. Não tem como fugir da liberdade, né? Mesmo que você não decida, alguns decidem por você. Então, não decidir já é exercer a liberdade, né? Então, dessa forma, o que a gente tem que fazer é sempre ter mais consciência das nossas decisões. E o que eu vejo, Moninha, é que os adolescentes, muitas vezes os jovens, eles estão com medo mesmo, eles estão cada vez mais ficando na sua toca, no seu lugar comum. E Uhum. quando a gente não arrisca, a gente também não consegue chegar a pontos, a patamares outros da nossa existência, né? Precisamos ter experiências, né? Precisamos arriscar, sim, mas, claro, com responsabilidade. É por isso que eu vejo que nós precisamos, assim, ter esse equilíbrio de liberdade e responsabilidade. Nós não podemos também só cair numa ideia errada que a sociedade às vezes tem, né? De que tudo é livre, o ser humano é livre para tudo. Não.
todo ato do ser humano tem uma consequência e, então, gera responsabilidade. A gente Uhum. tem que pensar nisso. E as pessoas têm que, então, encarar essa condição humana, né? Nós vamos arriscar e vamos, então, ter consequências. Se a gente for pensar no cristianismo, né? É. Assim, veja quantas pessoas, né, arriscaram tanto. Você falou no apóstolo Paulo, como que as viagens dele apostólicas, se ele não arriscasse, tivesse medo, não teríamos conhecido toda a nossa noção de eclesia, como nós conhecemos hoje, né, de igreja. E todos os outros, né, que foram Uhum. mártires, não tiveram medo, né, arriscaram. Esse povo corajoso mesmo. Renê, para a gente poder finalizar, como a educação pode ser esse espaço para a abertura de novos caminhos? Como é que, através da educação, a gente pode mostrar essa verdadeira liberdade para os meninos? A educação, eu vejo que tem um papel fundamental nesse processo. No fundo, a gente precisa entender que, muitas vezes, a educação hoje está preenchendo alguns requisitos da família, por isso que as famílias precisam escolher bem as escolas, né, para que tenham ideias muito próximas ao que é o seu ideal de vida, vamos dizer assim, da família. E, no fundo, a educação deve combinar 2 aspectos. Deve ensinar o que é o mundo hoje, né, trazer o real, trazer diversidades para a realidade, né, vamos dizer assim, ao mesmo tempo mostrando, dando instrumentos para os alunos que eles possam decidir os melhores caminhos, entendendo que o ser humano é essa combinação de liberdade e responsabilidade. Então, é um apelo que nós precisamos fazer às escolas para que elas consigam dar esse suporte aos nossos alunos, sim, né? Que eles não tenham medo, que eles consigam encarar os problemas que estão ao nosso redor. Ah, Renê, como é esclarecedor e enriquecedor conversar com você. Reflexões como essa, você que nos acompanha, é só ir no Instagram do Renê, é Dentes Renê, @Dentes Renê, Dentes com T mudo e Z. E vai lá, segue, acompanha. Na bio dele tem todos os contatos. Se você quiser consultar, marcar, só mandar uma DM para ele que responde, não é, Renê? Isso mesmo, vai ser um prazer receber alguma mensagem dos telespectadores. Renê, muito obrigada, viu? Deus te abençoe muito. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer, Maninha. Que bom. E agora, gente, nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já já.